Olá, querida criança, tudo bem? Hoje a professora Adriana Vieira estará retomando um pouquinho sobre aquele gênero textual tão bacana que nós começamos, a analisar na aula passada, que é o qual? O gênero textual reportagem. Lembra que eu falei sobre as reportagens? Sobre os elementos, quais são as principais características? Eu associei também, com a notícia, mostrei as semelhanças e diferenças entre uma reportagem e uma notícia. Pois bem, então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre as principais características, que são, por exemplo, lembra que eu falei do repórter e jornalista? Então, nada é mais do que o autor da reportagem. Ah, professor, então o repórter e o jornalista, ou também conhecido como jornalista, ele é o autor, ele é quem faz a reportagem? Sim, quem escreve, no caso de uma reportagem, escrita, tá bom? Então ele é o autor. Lembra que ele coloca a opinião pessoal dele, também intercala, com um especialista ou testemunha daquela, entrevista. Então, por isso que ele tem que assinar, uma das principais características, ele coloca a assinatura, tem que informar o nome dele. Ao contrário da notícia, que não há necessidade, do jornalista da notícia, como ele só noticia fatos atuais, pontuais, ele não precisa, porque ele não vai estar explicando, ele não vai estar colocando a sua opinião informal. Então, ele só vai estar o quê? Explicando aquela notícia que aconteceu, o fato realmente como ocorreu. Então ele não vai estar dando o seu ponto de vista. Por isso que já na reportagem, como ele faz uma pesquisa brusca, ele mais detalhada, com informações, ele intercala o ponto de vista dele com o do ouvinte, com ali da pessoa entrevistada. Então ele precisa assinar, porque tem a opinião dele, beleza? Então olha só, data e local é essencial? Sim. Elas informam o contexto da reportagem. Então a gente tem que saber, a data, o local onde foi publicada aquela reportagem, tá bom? Onde ocorreu, tá bom? Título ou manchete, são essenciais, tanto na notícia como na reportagem. Por quê? O título, ele é a chamativa da reportagem, O assunto principal está ali na manchete, é o que vai fazer até com que o leitor tenha interesse em ler aquela reportagem. Temos também a lead é a parte introdutória, com as informações essenciais da reportagem, o local também, como ocorreu, o porquê daquele assunto a ser tratado. Então, é a parte introdutória da reportagem, tá bom? Todas as reportagens, a característica dela também, uma grande característica legal da reportagem é as fotografias. E tem uma coisa, não é só simplesmente uma fotografia. O interessante é que na reportagem as fotografias elas possuem uma legenda explicativa, está explicando o porquê daquela fotografia. Lembra que eu falei dos paratextos, que pode nas notícias conter tanto imagens como gráficos, tabelas, E a grande maioria possui sim as fotografias legendadas, que são as explicações daquela imagem, tá bom? Também uma característica fundamental das reportagens, os parágrafos são todos explicativos, ao contrário da notícia, que são apenas informativos. Temos também a linha fina, que nós não podemos confundir com a lead. A linha fina é um parágrafo curto, ali abaixo, que expande, nós dizemos assim, a manchete, para despertar ainda mais o interesse daquele leitor, tá ok? Vou falar agora também sobre alguns elementos principais das reportagens. Por exemplo, algumas reportagens possuem box de informações complementares. Professor, o que vem a ser esse box de informações complementares? Lá no canto inferior da reportagem, se a reportagem foi escrita, noticiada em revistas ou jornais, ele tem o quê? Ele tem lá no cantinho inferior algumas edições anteriores, com as datas, são as datas, alguns retângulos, informando as edições anteriores que se tratou daquele mesmo assunto da reportagem atual. Então, para complementar as informações que não tem nessa reportagem, que ele está publicando agora, ele cita a referência de algumas reportagens anteriores. Mas nem todas as reportagens tem, são poucas. Mas, por exemplo, o assunto agora como a pandemia. Se aquele mesmo repórter, aquele jornalista, ou até pode ser até outros diferentes que falaram daquele mesmo assunto em edições anteriores da revista ou dos jornais, e aí o repórter que está escrevendo agora sobre o mesmo assunto, mas assim, um outro aspecto, ele pode citar lá no canto inferior citações das reportagens, colocar a data e o número da edição, para que a pessoa leia e complemente ainda mais aquele assunto abordado. É interessante, mas nem todas as reportagens possuem esse box de informações complementares, tá bom? O que elas possuem? Como já foi falado, os paratextos, que podem ser fotografias, a grande maioria optam pela fotografia com legendas explicativas, Algumas também possuem gráficos e tabelas, tá bom? A gente não pode esquecer dessa informação bem importante, tá bom?
Também vou explicar sobre como será, então, abordado, cobrado de você, né, no livro didático. Vai ser pedido para você ler uma reportagem, né, bem interessante, né, que tem uma manchete que fala assim: crianças, pais e voluntários se unem para construir escola cidade modelo lá no Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Lá na página 58 e na página 59, tá? Essa reportagem. Você vai perceber que ela não possui box de informações, ou seja, a reportagem está completinha aqui. Nessa reportagem esse assunto já está, né, acabado, ou seja, ele forma um começo, meio e fim, não foi tratado em edições anteriores sobre esse assunto, que é um assunto fresquinho, né, bem interessante também. Ela te informa a data e local, como nós falamos, que é um dos elementos característicos, e também o horário de publicação. Olha que legal, lembra que naquela reportagem do ciclismo também foi falado o horário, né? E ela possui também uma característica que é os trechos de entrevistas, né? Tem a opinião, você vai ver, né, do repórter, intercalando com pequenos trechos de entrevistas. Essa daqui, né, a que foi tirada aqui, né, que foi colocada no livro, ela não possui a imagem, né, ou fotografia, ou tabela, porque ele optou em não colocar. Pode também, tá bom? Não é obrigatório, é um dos elementos que caracterizam, né? Que facilita ainda mais para a gente ver se vai reportagem. Mas essa aqui não optou, sem problema algum. Então, nas páginas 60 e 61, são questões interpretativas que é só ler com atenção o texto, você vai tirar de letra, tá bom? E aqui, ó, por isso que eu retomei hoje sobre os elementos característicos, tanto nas páginas 62 como na 63, vai retomar com vocês os elementos característicos, para você, né, colocar o nome de cada um, do autor, data e local, o que cada um indica. Tranquilo, já que as informações estão bem fresquinhas, né? Também aqui vem falando, né, te cobrando, perguntando quais são os elementos que tem, se tem blocos de informações, se tem gráficos e tabelas, ou só pequenos trechos de entrevistas. Nessa página 63, que eu achei bem interessante, vem retomando, né, os elementos semelhantes e diferenciais entre a notícia e também a reportagem. Vem te perguntando quais são as principais diferenças da notícia e da reportagem, né, o que difere uma da outra, e por que na notícia não há a obrigatoriedade da assinatura do repórter, como nós já, né, estudamos hoje. Então vai ser super tranquilo. Por exemplo, professor, me ajuda, por exemplo, nessa questão da letra A, né, da questão 3, letra A. Ou seja, qual é as diferenças, as principais diferenças notícia e reportagem? Só para você lembrar, né, para ajudar você a recordar. A notícia, né, o repórter ele informa, né, os fatos, o quê? O jornalista. Os fatos pontuais, né, que está acontecendo normalmente agora, e ele não é opinativo, ele só é informativo do que está acontecendo nos fatos atuais. Já na reportagem, ela é mais elaborada, mais detalhada, pode ser tema atual ou não, desde que tenha sido uma pesquisa bem elaborada para apresentar aquele tema, tá bom? Quando ele pergunta aqui, por que a notícia nem sempre é assinada, ao contrário do que acontece nas reportagens? Justamente por quê? Porque na notícia, lembra que o jornalista ele não tem a obrigatoriedade de quê? De assinar, porque ele não dá sua opinião pessoal, como na reportagem. Lembrou? Que maravilha, por isso, tá bom? Então, por hoje é só, até a próxima aula e realiza com sucesso todas as atividades. Tchau!